Então, gente, estamos aí de novo para fazer essa aula de hermenêutica e argumentação. A gente falou sobre Savigny e parou justamente na transição entre Savigny e a jurisprudência dos conceitos, certo? Vamos falar sobre a jurisprudência dos conceitos agora. E dessa vez não vamos ter a companhia do Cartman, porque ele disse que já está meio cansado dessa história toda de hermenêutica e tal, que ele gostou, se divertiu, aprendeu bastante, mas que agora eu tinha outras coisas a fazer e por isso a gente abriu um espaço para Nova 1 na turma. E agora vocês vão conhecer o Toad. Está muito animado, disse que vai estudar bastante essa coisa da hermenêutica, que é muito legal. Vai assistir a aula da gente hoje sobre a jurisprudência dos conceitos, vamos ver, né, como é que ele se desenvolve com isso. Eu vou colocar ele aqui na posição confortável, deitado, que ele é meio folgadinho, e ao mesmo tempo o tamanho dele viabiliza, eu acho, foi ao menos o que ele me disse, ficar deitado. Assim eu acho que ele está bem confortável, é uma cara simpática, ele que está gostando de ficar tendo essa aulinha de hermenêutica. Então tá aqui, é miudinho, tá aqui atrás, ó, dá pra ver ali embaixo, olha o Toad ali. Pois bem, então, gente, visto o Toad tá reclamando que desse lado tá meio ruim, talvez se a gente botar pra cá, ele fique mais confortável, não sei. Pronto, Toad, acho que assim você fica feliz. O que é que acontece? A gente tem como falar sobre a jurisprudência dos seus conceitos partindo do pensamento de Purta, que eu falei que foi o tal do discípulo lá de Savigny, lembram? Legal. Esse cara, esse Purta, é um cara que vai acabar dando uma importância demasiada à dimensão conceitual e vai negligenciar, em alguma medida, a dimensão histórica, tá? Por isso ele vai acabar quebrando um pouco o projeto inicial do nosso amigo Savigny. E vai ser muito criticado por causa disso. A culpa, em alguma medida, é dele. Certo? E como é que vai funcionar isso? O que é que o Purta vai fazer? O Purta vai se preocupar em definir noções jurídicas essenciais, definir os institutos. O Savigny não fazia isso? Fazia também. Não é que uma dimensão conceitual não fosse importante para o Savigny. Porque para você poder explicar como é que os institutos se integravam sistematicamente, né, é óbvio que em alguma medida você precisava dar algum tipo de definição para esse instituto. Só que a gente viu que esse instituto ia sempre ser visualizado em congruência com a sua dimensão institucional. Né, não com a sua dimensão de instituição, melhor dizendo, para ficar um pouco mais claro, instituição social. Certo? Partindo aí daquela distinção que a gente fez, que é muito comum lá no campo da teoria social, entre institutos e instituições sociais, né? E da aplicação da teoria social ao campo do direito, né? Sociologia jurídica ou algo do tipo. Pois bem, então, dito isso, o que é que acontece pra gente aqui? Qual que é a nossa preocupação? Entender o que é que o Purta vai fazer diferente, né? Ele vai fazer menos que o Savigny, vai deixar essa parte da aplicação social de fora. E ele vai fazer isso como? Brincando de construir pirâmides conceituais, é isso. Presta atenção, você não vai confundir isso, não vai errar isso na prova, tá, com a pirâmide krauseniana. Não estamos falando aqui de uma estrutura escalonada de fontes, estamos falando de uma estrutura escalonada de conceitos. São coisas diferentes, certo? O Purta vai trabalhar com pirâmides de conceitos. E como é que vai funcionar isso? O Purta, a gente vai fundar qualquer pirâmide de conceitos que ele possa construir, qualquer dimensão de uma pirâmide de conceitos, em uma noção fundamental. Qual é a noção fundamental? É o conceito kantiano de liberdade. Então, Purta vai pegar um fundamento que é pré-positivo, né, suprapositivo, para poder fundar o direito. Vai dizer que o direito parte da ideia de liberdade no estilo kantiano de liberdade. E a partir dessa ideia kantiana de liberdade, ele vai colocar os dois conceitos que para ele são muito importantes se você entender o direito. A gente tem que entender que na época, trabalhando sempre com caras que estavam preocupados com o direito civil, que são os conceitos de sujeito de direito, né? E obviamente se a gente fala de sujeito de direito, a gente vê que tem alguma correlação com o conceito de personalidade jurídica, porque todo sujeito que tem personalidade jurídica, toda pessoa, né, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, será sujeito de direito, e também o conceito de direito subjetivo, que são conceitos fundantes no campo do direito civil. Pelo fato de o Purta assumir esses conceitos a partir da ideia de
do conceito kantiano de liberdade, que é a ideia de quê? Que é liberdade. A ideia de você ter a possibilidade de agir racionalmente, de você se governar não propriamente pela sensibilidade, não pelos seus sentimentos, mas sim por fazer aquilo que é racionalmente certo. Por conta disso daí, há muita gente que diz que Purita não é exatamente um autor positivista. Porque um autor positivista não teria esse fundamento kantiano, que, em alguma medida, não deixa de ser um fundamento um tanto ético. Certo? O problema é, ok, mesmo assim, daí para frente, você não vai enxergar propriamente tantas diferenças entre aquilo que você pensa como um positivista e aquilo que o Purita vai fazer. Por isso que muitos acabam botando aí no campo do positivismo. Mas, sendo justo com o Purita, concordando com o Larens é um autor muito famoso, né, estudo da hermenêutica, L-A-R-E-N-Z, é assim que você escreve o nome do Larens. Concordando com o Larens, a rigor, o Purita é um idealista, tá? Tem uma perspectiva bastante abstrata, bastante conceitualista, algo que alguns positivistas também têm, mas ele não é exatamente um positivista, porque o fundamento do direito para ele não é puramente o poder de fato. O fundamento do direito para ele é um fundamento conteudístico, é um fundamento ético, que é esse conceito kantiano de liberdade, e justamente por isso ele vai, em certa medida, entender que o legislador não pode convencionar qualquer coisa como direito. O legislador pode convencionar como direito tudo aquilo que gira em torno de conceitos que sejam compatíveis com esse conceito primordial, que é o conceito kantiano de liberdade. Então ele vai entender que as normas jurídicas vão expressar conceitos que sejam, digamos, que possam entrar nessa estrutura piramidal que ele está querendo construir, certo? Então você pode ver diversos níveis piramidais de conceitos para expressar o direito via Purita, tá? Por isso que a gente fala que ele trabalha com uma genealogia dos conceitos. Genealogia vem de gênese, lembra de genético? Agora a gente está falando aqui justamente a origem dos conceitos. Como é que de um conceito você deriva a outro? Então qual é a brincadeira de Purita? Ele pega sempre conceitos gerais e vai mostrando como conceitos mais específicos podem se encaixar naqueles conceitos gerais. Por isso uma pirâmide, certo? Então, a gente vai trabalhar com um exemplo aqui, que é um exemplo com o qual vocês devem estar familiarizados, porque é um exemplo lá de teoria geral do direito civil, tá? Na parte de fato jurídico, para vocês entenderem melhor qual que é esse esquema da genealogia dos conceitos do nosso amigo Purita. E que exemplo é esse? Eu vou pegar um instituto de direito civil, certo? E vou fazer o encaixe desse instituto de direito civil naquelas categorias que a gente estuda lá na teoria do fato jurídico, para você ver como a gente poderia muito bem construir uma pirâmide conceitual lá Purita, ainda hoje, de acordo com a maneira como a gente trabalha com a organização dos fatos jurídicos à luz daquela teoria lá que a gente normalmente estuda via Pontes de Miranda, ou alguém que tenha estudado também Pontes de Miranda, como Marcos Bernardo de Mello, algo do tipo, alguns preferem Antônio Junqueira. Pois bem, acho que vocês vão entender muito bem, sim, um exemplo, uma coisa natural para vocês. Então vamos lá. Vamos parar a pensar no patamar mais alto, digamos, do nosso recorte piramidal. Tá? Eu vou partir da teoria do fato jurídico, então a partir da categoria mais ampla que você tem dentro das teorias do fato jurídico. Qual é a categoria mais ampla que você tem? O fato jurídico lato sensu, certo? Dentro dos fatos jurídicos lato sensu, eu posso distinguir fatos jurídicos stricto sensu, atos jurídicos e lato sensu, e atos fatos, para quem acha que existe o ato fato, correto? Então, 3 categorias: fato sentido estrito, ato jurídico sentido lato e ato fato, para quem acha que existe ato fato, vou trabalhar como destino ato fato, tá? O instituto com o qual eu vou trabalhar aqui vai se enquadrar em alguma dessas categorias. Vai se enquadrar em qual categoria? Vai se enquadrar na categoria dos atos em sentido lato. Por que, Daniel? Bom, eu já sei qual é o instituto, vocês não sabem ainda qual é. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Tá entendendo, Todd? Vou contar para vocês daqui a pouco. Então, espere um pouquinho que vocês, quando virem qual é o instituto no final, vão enxergar como ele se encaixa. Estou revelando para vocês aos pouquinhos, ó, descascando a cebola. É um ato lato sensu, tá? Pois bem, se é um ato lato sensu, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que não é fato da natureza. E estou dizendo aqui também que não é uma conduta humana que gera efeitos jurídicos, ainda que sem que haja qualquer tipo de propósito de gerar aqueles efeitos jurídicos. Certo?
ou para que fique mais claro, ainda que não haja propriamente ali alguma espécie de manifestação jurídica, não estou falando fática, mas jurídica de vontade. Por isso estou dizendo, nem é fato em sentido estrito, nem é ato-fato. É ato em sentido lato. Dentro da categoria dos atos em sentido lato, a gente tem o quê? Vocês estudaram isso. Atos em sentido estrito e negócios jurídicos, certo? E eu estou trabalhando aqui, no meu exemplo, como um negócio jurídico, certo? Então, estou falando que há sim uma larga margem de determinação no que diz respeito aos efeitos desse ato por parte do sujeito que pratica esse ato. E não propriamente o quê? Um conjunto de efeitos pré-determinados pela legislação. Então, não estou trabalhando com um ato em sentido estrito, estou trabalhando com um negócio jurídico. Ok. Mas, além de ser um negócio jurídico, o instituto com o qual eu quero trabalhar é um instituto que pode ser classificado como um negócio jurídico bilateral. Certo? Eu posso ter negócios jurídicos que não seriam bilaterais, certo? Mas eu trabalhando com um negócio jurídico bilateral. O que é que significa ser um negócio jurídico bilateral? Significa um negócio jurídico que depende de dois polos para que ele se constitua, para que ele se forme, certo? Então eu trabalhar com um negócio jurídico bilateral. Então, vamos lá. Eu vou antecipar para vocês, estou trabalhando com um contrato, eu preciso de o quê? Dois polos contratuais para a formação de um contrato, certo? Então, se eu tenho um contrato, esse contrato funcionará como um negócio jurídico bilateral, porque eu preciso de dois para sua formação. Estou trabalhando com contratos. Dentro da categoria dos contratos, essa classificação, às vezes, em teoria geral de direito civil, vocês não veem essa distinção que eu vou fazer agora, e vem lá na teoria dos contratos, aí pode ser que vocês não tenham tão familiarizados assim, mas, na teoria dos contratos, a gente fala a distinção entre contratos unilaterais e contratos bilaterais. E aí o que importa não é a quantidade de polos que eu preciso para a constituição do contrato, mas sim o que importa é a quantidade de polos em que eu encontro sujeitos obrigados, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma doação pura, eu tenho um contrato de doação, porque para a formação do contrato de doação eu preciso que doador e donatário concordem em constituir o negócio. Mas eu só tenho um sujeito, um polo como devedor, um polo como submetido a obrigações, que é o doador. Cabe ao donatário o que numa doação pura, sem encargo, nada. Cabe ao doador, efetivamente, providenciar a transferência do bem para o patrimônio do donatário, certo? Então eu posso ter um contrato unilateral, mas eu estou trabalhando aqui com um tipo de contrato que é bilateral. Esse contrato bilateral tem o quê? Partes em polos opostos, tá? Submetidas a obrigações, ok? Contrapostas. Beleza, então já sei que é um contrato bilateral. Pois bem, muitos contratos são bilaterais, tá? Eu posso ter um contrato bilateral de troca, em que uma parte se obriga a entregar uma coisa e a outra parte se obriga a entregar outra coisa. Posso ter um contrato, por exemplo, bilateral de locação, tá? Porque na locação o locador vai o quê? Vai providenciar a transferência da posse direta do bem para o locatário e o locatário vai providenciar o que é o pagamento do aluguel. Então, dando alguns exemplos aí de vários tipos de contratos que são, por natureza, bilaterais. Só que eu estou trabalhando aqui no meu exemplo com contrato de compra e venda. Esse é o instituto que eu estou escolhendo. Dentro do instituto da compra e venda, eu posso fazer uma distinção. Eu posso falar em uma compra e venda regida pelo direito do consumidor, né? Alguns diriam compra e venda consumerista, algo do tipo. Tá? Então eu tenho o quê? Um sujeito de um polo é um fornecedor, o outro é um consumidor, por exemplo. Eu posso ter a compra e venda de natureza empresarial, temos uma relação de compra e venda, por exemplo, entre sociedades empresárias, digamos assim, tá? Que não se enquadre como relação de consumo. E eu posso ter também o caso residual, que é a compra e venda civil, aquela dia a dia, se eu chego aqui e compro um computador na mão de um de vocês, certo? E eu escolhi desde o início, eu já sabia, a compra e venda civil. Então a compra e venda civil é que é a figura mais específica com a qual eu estou trabalhando aqui. Mas veja como a compra e venda civil se encaixa no conceito de compra e venda, e a compra e venda se encaixa no conceito de contrato bilateral, e o contrato bilateral se encaixa no conceito de negócio jurídico bilateral, e o negócio jurídico bilateral se encaixa no conceito de negócio jurídico se encaixa no conceito de ato lato sensu, e o conceito de ato lato sensu se encaixa no conceito de fato jurídico lato sensu. Vejam como agora eu estou subindo os patamares dessa estrutura escalonária de conceitos que nosso amigo Curta cunhou, né, fazendo sentido oposto, né, no sentido inverso. Pois bem, entenderam
Essa brincadeira até hoje a gente faz. Qual que é o problema do pensamento de Purta? É que esteja errado, a rigor não é exatamente que esteja errado, tá? O problema do pensamento de Purta, os problemas do pensamento de Purta são alguns. O primeiro é o seguinte, é que ele é muito reducionista, tá? Então os problemas são os seguintes. Primeiro, o Purta trabalha com conceitos que vão ter definições precisas, né, na perspectiva dele, e que dependerão de que todos os elementos dessas definições precisas possam ser encontrados em algo no plano da realidade para que você possa fazer um encaixe. Então, todas essas categorias, você viu que eu dava a definição e a definição de um elemento necessariamente tinha que se encaixar na definição de cima. Se faltasse algum elemento de cima, eu não poderia encaixar, certo? O que acontece? Tem algo de errado no meu exemplo? Não, não tem algo de errado. Só que o problema é que é muito simplista você trabalhar o direito achando que você pode reduzir tudo a essa dimensão puramente definitória. Porque existem casos em que você vai ter uma dificuldade, poderíamos dizer assim, valorativa, para poder fazer a condução da situação de fato a algum tipo de norma jurídica. E um mero encaixe lógico de conceitos nem sempre vai dar, nem sempre não vai ser suficiente. Pode até ser útil, pode até ser, em alguma medida, uma maneira de organização analítica útil para o raciocínio que você está construindo, mas ele não vai ser suficiente para você explicar como é que você está fazendo aquele tipo de encaixe. Isso vai ficar mais claro para a gente ao longo do tempo, quando a gente for estudando as teorias que trabalham propriamente com a perspectiva em que há uma espécie de raciocínio, de materialidade, né, axiológica, seja, uma valoração no campo da aplicação. Purta não vai admitir esse tipo de valoração. Esse é um dos motivos, propriamente, também, pelos quais ele acaba sendo tratado como, de certo modo, um positivista, certo? Então você tem que ter isso em mente, né? Purta é muito reducionista, né, achando que você tem como encaixar tudo em conceitos. Segundo, ele não percebe que muitas vezes você vai ter uma dificuldade, inclusive, de cunhar um conceito que abarque tudo que se submete àquele tipo de fenômeno, certo? Então, por exemplo, você tem os fenômenos hoje em dia como, digamos, fenômeno da multipropriedade. Pelo conceito tradicional de propriedade, você não consegue encaixar a multipropriedade, certo? Você não consegue encaixar a multipropriedade. Coisas como uma situação que você tem hoje, que sujeitos adquirem um imóvel, tipo uma casa de praia, e eles botam, vocês talvez já tenham visto como é que isso funciona, isso é comum hoje em dia aqui no Brasil, você adquire a casa de praia, e aí eles vão lá e colocam uma distribuição de datas nas quais eles vão poder utilizar a casa de praia. Então, na semana tal, o uso da casa de praia fica para o proprietário fulano, na outra para o proprietário beltrano. Isso é uma espécie de condomínio, só que é um condomínio esdrúxulo, invocado, porque você tem datas específicas para que cada um possa fazer o seu uso. Isso, a rigor, não está no conceito tradicional de propriedade. Só que, em alguma medida, isso funciona como uma manifestação da propriedade. Se você vai com um conceito muito fixo, isso gera uma perplexidade. Normalmente você vai ter que analisar uma figura nova dessa que surge em um determinado momento da economia, sem uma regulação jurídica, e poder traduzir isso como propriedade. Certo? Hoje em dia você já tem, sim, parâmetros para poder fazer para poder entender qual que é a regulação jurídica desse fenômeno. Mas quando ele surge inicialmente, ele surge com um fenômeno novo, com uma situação, digamos assim, um tanto indeterminada. Vou dar um outro exemplo. Você tem na legislação brasileira uma situação, quando você estuda a responsabilidade civil extracontratual, em que um animal causa um dano a alguém. Então, digamos que um cavalo se solta e vai lá e destrói uma obra de arte sua. E você tem a regulação no Código Civil, no dispositivo do Código Civil, que vai dizer como é que funciona a responsabilidade, né, pelo dano causado pelo cavalo. O que é que vai se responsabilizar pelo dano do cavalo? Certo? Pois bem, na Alemanha você tem um dispositivo parecido. Só que o que acontecia no dispositivo da Alemanha? É um exemplo que o Larens dá. O Larens vai dizer o seguinte: no dispositivo da Alemanha você falava que a responsabilidade é do detentor do animal. Veja. Aí o cara vai dizer assim, tá, então eu tenho que definir o que é um detentor. Se você for, por exemplo, lá para os direitos reais, para a teoria de direitos reais, com esse tipo de conceito, você vai ver que você tem um conceito de proprietário, um conceito de possuidor e o conceito de detentor. E que, em regra, o possuidor vai poder mais do que o proprietário, o proprietário vai poder mais que o possuidor vai poder mais que o detentor. Aí eu te pergunto, suponha que a legislação coloque que o detentor do animal vai ser responsabilizado pelos danos. Aí você imagina a situação em que o proprietário e o possuidor não estão com o animal,
sob a sua guarda, e quem está com o animal sob a sua guarda é o detentor, tá? Que é aquele que tem meramente o bem sob a sua égide fática. Você estuda essa distinção, né? Um proprietário vai ter um título jurídico propriamente constituído de alguém que é dono do bem. Tá? O possuidor vai ser aquele que vai ter, digamos assim, o domínio fático, não o domínio de propriedade, mas o domínio fático sobre o bem, ao menos de maneira direta, se eu falar em possuidor direto. E o detentor é aquele que exercerá esse domínio fático em nome do próprio possuidor. Então imagina a situação. Digamos que eu tenho um cachorro, vamos tirar o cavalo, botar o cachorro. Eu tenho um cachorro, e aí eu pego esse cachorro e vou numa sociedade empresária que presta serviço de botar o cachorro para passear. O pessoal chama dog walk. Mas botar o cachorro para passear. Aí eu contrato esses caras. Aí o cara vai lá, né, e leva o cachorro para passear. Só que aí o cara tem vontade de ir no banheiro. Aí tem vontade de ir no banheiro e ele pede para um brother lá qualquer que ele conhece na rua, sei lá, velho, deve se segurar um pouquinho aqui, o cachorro é de boa e tal, que eu vou ali no banheiro. E aí calha que na hora que esse cara que aceita de graça, porque veja, o possuidor ganhou dinheiro, de quem é o possuidor direto na historinha? O proprietário sou eu, o possuidor direto, o possuidor direto, no exemplo, é aquele que tem um domínio sobre a dimensão fática do objeto, ou no caso do ser vivo, do ser movente, que é o animal. Que é quem esse cara? É o cara que foi contratado para passear. E o detentor? Quem é o detentor? O detentor é o brother que entrou de gato na história porque quis ser legal e tomar conta do bicho. O que acontece? Acontece um incidente, né? Nesse momento aí o cachorro se solta. Não vou nem entrar na discussão sobre se foi culpa ou não do detentor. O cachorro se solta, vai lá e destrói o seu quadro. E aí você estava pintando na rua, destrói sua obra-prima. E aí dá um problemão e você quer processar alguém. Bom, aí a legislação fala em detentor. Veja. A legislação fala detentor. Você vai ver qual é a definição de detentor. Quem é que se enquadra na definição de detentor? Eu não sou detentor. O bicho não está na minha mão. O possuidor direto não é detentor, porque embora ele tenha, digamos, o controle, né, sobre o destino imediato do bicho, digamos assim, o que ocorrerá com o bicho imediatamente, ele transferiu, delegou esse controle momentaneamente ao detentor que vai exercer esse controle em nome do possuidor direto. E aí? Eu, que tem um bicho, não vou me responsabilizar. O cara que foi contratado ganhou dinheiro para tomar conta do bicho e achou de deixar o bicho como um terceiro qualquer. Foi no banheiro, não vai ser responsabilizado. E você vai responsabilizar o detentor? Literalmente? Pode até dizer, eu acho que se ele assumiu a bomba, ele tem que assumir também. Ok, mas aí os outros dois estão de boa, proprietário e possuidor? Veja. Se você assume uma perspectiva demasiadamente conceitual, você vai cair numa dessa daí. Certo? Veja qual é o nível de problema. Então, nesse aspecto, por tem uma falha. Né? Tipo, ele pode estimular isso daí. Agora, Purta tem um sucesso, né, e ajuda muito no quê? No desenvolvimento da ideia de sistema. Se para essa avenida se falar em sistema já era importante, se para essa avenida falar em sistema já era importante, para Purta vai ser mais importante ainda, porque ele vai adorar brincar de quê? De mostrar como é que esses conceitos podem eventualmente se conectar. E a gente já viu que esses conceitos, por exemplo, conceito de propriedade, de contrato, podem se conectar. Certo? Isso não está fora da pensamento de Purta, muito pelo contrário. A diferença dos conceitos, não só por Purta, mas pelos demais que estão ali dentro com ele, na historinha dessa vertente, vai, de certa medida, priorizar e privilegiar, poderíamos dizer, a ideia de interpretação sistemática. Não tanto com aquela congruência com a realidade, né, no nível que tinha lá em Savigny, mas sim de você entender que você não vai recortar, digamos assim, o sistema e interpretar o dispositivo isoladamente, mas você vai ter que entender o todo. Então você não vai interpretar aquela coisa que você fala, olha, eu interpreto hoje, digamos, o Código Civil à luz da Constituição. Isso é uma espécie de interpretação sistemática. Olha, eu interpreto necessariamente o parágrafo e os incisos à luz do caput. Não posso ignorar o caput para entender propriamente do que o parágrafo está falando ou do que os incisos estão falando. Isso também tem a ver com a interpretação sistemática, certo? E, de certo modo, os conceitos são muito importantes. Isso daí, se Purta inaugurou em alguma medida essa onda, ele é muito importante para a gente entender o que a gente faz hoje em dia, porque até hoje a gente argumenta com base em interpretação sistemática. Ainda que com a evolução, com essa interpretação da Constituição e tudo mais também. Correto? Legal. Só que Purta não é o único autor que vai estar aí no campo da jurisprudência dos conceitos. A gente tem que falar também de um pouco mais de gente. Tem um autor que a gente vai mencionar aqui rapidamente para a gente entender como é que a jurisprudência dos conceitos evolui, tá? Que é um autor de transição. É um autor chamado Windscheid.
Difícil escrever o nome dele, né? Mas qualquer coisa joga no Google. Mas é W-I-N-D-S-C-H-E-I-D. Anotou todo. W-I-N-D-S-C-H-E-I-D. Windscheid. Qual que é a onda de Windscheid? Windscheid é um autor que vai, de certo modo, ter uma... vai ficar meio em cima do muro. Por que que Windscheid vai ficar meio em cima do muro? Windscheid vai ficar meio em cima do muro pelo seguinte. Porque, galerinha, ele vai, de certo modo, começar a se afastar, né, de uma concepção que a gente viu lá em Savigny 1 e que, de certo modo, ainda está um tanto presente em Purta, que é de você negar a atualização do direito no que diz respeito ao momento da sua aplicação. Então o que acontece? A gente viu lá no Savigny 1 que ele trabalhava com a concepção de vontade do legislador. E que a concepção de vontade do legislador é, portanto, a concepção retrospectiva. Na exegese também era retrospectiva, mas não era uma retrospecção empírica, pra você saber exatamente o que os caras queriam, mas uma retrospecção idealizada, para você imaginar o que faz sentido a gente entender, a gente supor que eles queriam. Quando você chega nas dos conceitos, de certo modo, como a questão da evolução histórica do Instituto está se deixando de lado, o que vai acabar acontecendo aos poucos é que a ideia de vontade do legislador vai voltar. E Windscheid vai voltar com essa ideia da vontade do legislador. Só que Windscheid vai voltar com essa ideia da vontade do legislador de uma maneira já em cima do muro. Por quê? Porque embora ele fale em vontade do legislador, e muita gente diz que, de certo modo, a fama de positivistas da escola da jurisprudência dos conceitos vem muito por conta de Windscheid, porque ele fala na vontade do legislador e vai dar muita importância ao legislador, que o legislador convencionou, vai ter o legislador como autoridade que convenciona propriamente o que é o direito. Então, nesse aspecto, ele já é realmente mais próximo do positivismo do que Purta, porque Purta você ainda tinha a ideia de que o legislador estava submetido àquele conceito de liberdade e tudo mais, e se Windscheid, quem entende aqui ainda está ali, digamos, um tanto implícito, mas ele não destaca isso, ele vai dar autoridade ao legislador para convencionar. Por outro lado, o que é que vai acontecer com o Windscheid? Ele não vai ficar olhando tanto para lá para trás. Ele já vai admitir que, de certo modo, essa vontade do legislador muda com o tempo, ela vai se atualizando de acordo com o contexto de aplicação. E por conta disso, no fundo, o que a gente diz é que, embora ele fale em vontade do legislador, no fundo, ele já está muito mais próximo daquilo que a gente entende na hermenêutica jurídica, na teoria do direito, como um paradigma de vontade da lei. Existe uma distinção, gente, que a gente faz entre a noção de vontade do legislador e a noção de vontade da lei. Muita atenção isso aqui, vocês não errarem isso na prova, é muito comum errar isso na prova, vocês não vão errar isso na prova, pelo amor de Deus. Tá? Tá ouvindo? Você não vai errar isso na prova, pelo amor de Deus. Qual que é a questão? A gente tem a tendência a pensar que quando a gente fala em vontade da lei, a gente está falando em quê? Interpretação literal, gramatical, aquela coisa de um positivismo legalista, típico do século XIX, especialmente, né, mais do que tudo, a escola de exegese. Não é isso. Quando a gente fala em vontade da lei, o que a gente quer dizer é o quê? Por figura de linguagem, que é claro que lei não tem vontade, o legislador pode até ter vontade, o legislador é gente, lei não é gente. Mas quando a gente fala em vontade da lei, o que a gente quer dizer é o quê? É que a lei teria, poderíamos dizer assim, uma espécie de vontade autônoma, no sentido de que o sentido dela pode se desenvolver e evoluir autonomamente em relação àquele que o criou, que a criou. Aquele quem? O legislador. Então, falar em vontade da lei é falar em uma possibilidade de atualização autônoma da lei, de acordo com o texto histórico que ela vai ser aplicada. Então, não tem nada a ver com interpretação literal. Falar em interpretação literal gramatical tem muito mais a ver com perspectivas clássicas, concepções clássicas de vontade do legislador, como a da exegese, né, mais do que qualquer coisa, e como também a do Savigny 1, né, sendo que é claro que a gente vê que essa interpretação literal na exegese vai ser eventualmente complementada, se for necessário, para consultar as atas, né, já que o grande critério em verdade é a vontade do legislador, empírico, e no caso de Savigny, a gente vai ver essa vontade do legislador, né, sendo buscada não apenas de acordo com a interpretação literal gramatical, mas também com auxílio, não apenas da interpretação lógica e sistemática, mas também do critério genético, que é muito importante para ele, contexto histórico de criação da lei, para que você possa alcançar aquela idealização. Pois bem, quando eu falo em vontade da lei, não estou falando nada disso, estou falando de algo prospectivo, para frente, de atualização. Então, se a lei foi criada há 40 anos, eu teria que ressignificar essa lei de acordo com o hoje, de acordo com o que acontece hoje, não com o que acontecia lá atrás, nos 40 anos, né, nem idealmente, nem empiricamente. Certo? Sacaram?
Então, vontade da lei está muito mais próxima de uma perspectiva atualizadora, progressista. E o Windisch, de certo modo, acaba dando algum tipo de traço de que ele se importa com isso. Ele vai dizer o quê? Olha, eu estou respeitando a vontade do legislador, que foi quem convencionou que queria regular, porque eu estou trabalhando ainda com a obra dele. Mas o significado da obra dele muda ao longo do tempo. Então, de certo modo, ele está ali no meio do caminho. Quando você chega na fase mais madura dos princípios conceitos, é que você vai deixar mais de canto essa visão, essa preocupação toda com o legislador. E vai chegar na perspectiva que está mais próxima daquilo que a gente fala, como buscar propriamente a vontade da lei, de maneira mais direta. E que perspectiva é essa? É a perspectiva de uma galera que a gente chama de objetivistas. Quem são os objetivistas, gente? Os objetivistas são um grupo de autores das diferenças dos conceitos que vão dizer, olha, vamos admitir logo, tá? A gente não está aqui procurando defender uma perspectiva subjetivista, ou seja, de respeitar o sujeito que criou aquele produto que é a lei, ou seja, de respeitar o sujeito legislador. A gente não está desrespeitando ele, tudo bem, porque foi ele quem criou, a obra foi dele. Mas o que importa, juridicamente, o que vincula, não é a criação, não é o sujeito que criou, o que ele queria ou o que a gente pode imaginar que ele queria. O que vincula é o que foi criado e o sentido que aquilo vai ter no momento da aplicação. Então é por isso que eles falam em interpretação objetivista, porque você dá a ênfase não a quem criou, mas sim ao objeto criado, que no caso é a lei, certo? Então você está muito mais próximo da perspectiva de vontade da lei do que a perspectiva de vontade do legislador, tá? Você tem até a possibilidade de fazer alegoria nisso daí com a hermenêutica literária. Por que com a hermenêutica literária? Porque na hermenêutica literária você tem um debate que é justamente entre você buscar descobrir qual foi a vontade do autor do texto, né, da obra, ou você tentar descobrir qual que é o sentido próprio da obra, um sentido que inclusive seria mutável, um sentido mais objetivo, poderíamos dizer, da obra. Então a gente fala lá, analogamente, é uma vertente que defende que você tem que buscar a vontade do autor, e a outra entende que você tem que buscar a vontade do texto, a vontade da obra, certo? Existe esse paralelo entre a hermenêutica literária e a hermenêutica jurídica. Para quem entende que a hermenêutica é universal, né, e que as diferenças seriam apenas diferenças de efeitos, de contexto, mas em matéria de processo, o processo hermenêutico seria um processo semelhante, né, o ato de compreensão seria um ato semelhante, e eu entendo isso baseado lá no pensamento de Gadamer, coisa que a gente vai falando mais para frente. É o caso de a gente fazer esse paralelo, né? Então, pensa na obra literária. Isso é aquela conversa que a gente teve antes sobre a questão de Viva o Povo Brasileiro. Qual que é o sentido adequado de Viva o Povo Brasileiro? É o sentido de João Ubaldo, que ele efetivamente quis. É o sentido que a gente pode imaginar que o João Ubaldo quis pensar. Então, essas são duas versões, né? Uma versão mais próxima da exegese, a outra mais próxima do Savigny 1. Mas duas versões da perspectiva de vontade da obra, de vontade do autor. Ou é o quê? O sentido que a obra autonomamente ganha ao longo do tempo. E aí, portanto, eu falaria em uma investigação sobre a vontade da obra, né? Ou a vontade, se fosse um texto legal, essa obra, e não a obra literária, né? Não a criação literária, o quê? A vontade da lei. Pois bem, esses objetivistas falam assim, Daniel, quem são os objetivistas? Olha, tem vários caras, mas a gente normalmente cita três, não se preocupa muito com nome em relação a isso. Você pode falar assim, os objetivistas, os conceitos e tal, mas são três carinhas que a gente chama, que são chamados Binding, B-I-N-D-I-N-G, Kohler, K-O-H-L-R, e VAR, W-A-C-H, Binding, Kohler, VAR, certo? Esses são os objetivistas, poderíamos dizer assim, mais conhecidos, mais famosos. E esses objetivistas, gente, vão ter uma preocupação em mostrar como, no fundo, o que você tem que buscar é o sentido no dispositivo sistematicamente. Ou seja, dentro do contexto como um todo que o sistema te dá para você entender que é o dispositivo. Isso significa o quê? Isso significa que o problema das lacunas para esses caras é um problema que pode ser resolvido. É que pode ser resolvido como? Por meio de expedientes de autointegração. Ainda vão ficar no sistema. Ainda estão preocupados em alguma medida em respeitar a obra do legislador. E não ir buscar elementos externos para poder, digamos, satisfazer eventuais lacunas que tenham sido deixadas, intencionalmente ou não, por aquele legislador. Que instrumentos de autointegração são esses? O instrumento da analogia,
como a gente normalmente chama de analogia, chamada analogia leges, escreve leges, né? A gente falaria leges, e o instrumento do recurso aos princípios gerais do direito positivo, que a gente pode chamar também de indução amplificadora ou de analogia iuris, certo? Iuris você vai escrever aí, você pode escrever com I mesmo, ou pode escrever com J, juris, grafia aí alternativa, certo? Aí, normalmente, como eu falei, analogia, você está falando da leges, mas também pode chamar o recurso do princípio geral de direito positivo, ou indução amplificadora, de analogia iuris. Pois bem, o que esses caras acham, gente? Esses caras acham que existe uma espécie de lógica própria no sistema. A gente chamaria de ratio legis. Escreve ratio com T, tá? Ratio, A-R-A-T-I-O. Ratio legis. A razão da lei. O princípio, não o jurídico, mas, digamos, a inspiração, o cerne, digamos, a ideia nuclear da lei. Aquilo que motiva a lei. Podemos dizer, em outras palavras, a finalidade, o propósito daquela lei. Certo? O sistema jurídico teria finalidades próprias. Eu teria como em uma eventual dúvida sobre como suprir uma lacuna, ou sobre como interpretar o dispositivo tal, buscar no próprio sistema jurídico a ratio legis, ou seja, a finalidade a qual se presta a existência daquele dispositivo. Certo? E justamente com base nessa busca de finalidade, eu teria como suprir as lacunas. Então veja, se eu tenho uma situação em que eu não consigo identificar explicitamente o dispositivo que resolve o meu problema, mas eu consigo identificar um dispositivo que resolve um problema que me parece análogo àquele, eu posso fazer a transposição da ratio do dispositivo que serve para um outro tipo de problema para a situação, problema que eu quero resolver aqui. E assim eu integraria a lacuna por meio de autointegração, certo? Usando os próprios elementos do sistema. Acho que isso é bem óbvio, você vai estudar analogia antes, né? Então bem por dentro. Eu tenho a outra situação, que é a situação do recurso ao princípio geral de direito, né? Ou analogia iuris ou indução amplificadora. Nesses casos, o que acontece? Eu não tenho um dispositivo que eu possa aplicar analogamente. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho um problema para resolver, que me parece não ter uma disposição textual explícita, mas que eu consigo enxergar que pode ser submetido, né, que deve ser tratado pelo sistema, a uma lógica análoga à lógica de um determinado campo do direito positivo. Então o que acontece nesse caso? É como se fosse uma analogia indireta. Em vez de eu achar um dispositivo e dizer, olha, já tem uma regra aqui que, com mediante adaptação, tem como jogar para lá, que eu posso dizer, olha, essa figura aqui não tem uma regulação no direito positivo, mas ela se parece com, por exemplo, figuras contratuais. Então, digamos que eu estou lidando com um contrato, e esse contrato é um contrato novo. A gente sabe que a legislação admite que contratos novos, né, novas figuras contratuais serão criadas, porque existem figuras contratuais atípicas, né, por meio da autonomia da vontade, você pode criar novas figuras contratuais, e digamos que você tenha dúvida sobre como lidar com essa figura nova. Tá? Então, por exemplo, hoje você tem o leasing, né, o arrendamento mercantil, como uma figura que tem regulação legal. Mas houve a época que você não tinha regulação do leasing. E o que é o leasing? O leasing é uma espécie de Frankenstein, porque é um contrato que ele tem um pouco de cara de compra e venda, um pouco de cara de doação, um pouco de cara de compra e venda, um pouco de cara de locação, um pouco de cara de empréstimo, certo? Então, sendo o leasing esse instituto meio híbrido, esse Frankenstein, o que acontece? Você poderia, no primeiro momento, dizer assim, se eu tenho dúvidas sobre como lidar com o leasing, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso investigar quais são os princípios da teoria geral dos contratos, né, de toda a regulação do sistema, do que o sistema me dá para a teoria geral dos contratos, o que é que eu entendo aqui que é algo que pode ser aplicado a qualquer contrato que seria pertinente para o leasing. Então, é como se fosse assim, você pega determinados elementos do sistema, tá? Regras pontuais, nenhuma delas resolve diretamente o seu problema, mas a partir dessas regras você vai induzir quais são os pontos centrais que regem o sistema naquela matéria, num exemplo aqui, contratos. Tá? E quando eu falo indução, eu falo de um raciocínio que parte do particular para o geral, ou seja, de baixo para cima, não no sentido corriqueiro, coloquial, melhor dizendo, de indução, mas no sentido filosófico, que é um raciocínio que segue de baixo para cima. Tá? Então eu pego determinados elementos ali, e dali, daqueles elementos eu tento dar um salto para cristalizar um elemento mais geral, certo? Que seria uma espécie de princípio geral do direito positivo,
na área do direito positivo, na área do direito contratual, mais especificamente. E a partir desse princípio geral, aí eu vou fazer um raciocínio dedutivo, ou seja, que parte do geral ao particular. Porque eu vou derivar do princípio uma regra. Que regra? A regra que eu preciso para resolver o meu caso. Então, veja, eu digo que é analogia indireta porque eu não tenho um dispositivo que resolve o meu problema, mas eu tenho como colher do conjunto de dispositivos alguma espécie de princípio, via indução, para esse princípio derivar uma regra, né, e derivar é o quê? Deduzir uma regra, e essa regra servir como resolução para o meu problema, certo? Isso é muito comum, até hoje a gente faz isso. A gente fala assim, fazendo uma interpretação sistemática, podemos entender que isso aqui deve ser tratado de acordo com a lógica, digamos, do direito dos contratos e, eventualmente, mais especificamente, com o contrato X, Y, Z. E aí você pega e combina vários dispositivos para poder chegar a um produto regulatório. Pois bem, o que é que acontece? Eles entendiam que isso tudo aí era feito de maneira lógica, porque tudo isso daí estaria dentro do sistema, implicitamente dentro do sistema. Então, o papel do doutrinador seria justamente o de revelar esses pontos de vista regulatórios que estariam ali escondidos, não no mau sentido, mas perdidos, um tanto camuflados no sistema, mas estariam ali. Você iria conseguir identificar isso via mecanismos de auto-integração, certo? Então, encontrar sempre algo que fosse compatível com a finalidade regulatória daquele sistema. O que acontece? Esse tipo de interpretação, que é uma interpretação sistemática, mas que se relaciona a uma finalidade, você supostamente escolheria no sistema, a gente vai chamar de uma maneira específica de se fazer uma interpretação sistemática. A gente vai falar em uma interpretação sistemático-teleológica, tá? Teleológica é sinônimo de finalística. Então é uma interpretação que é ao mesmo tempo finalística e sistemática. Que eu procuro encontrar a ratio legis, eu procuro encontrar uma finalidade para aquele dispositivo dentro do sistema, certo? Interpretando o sistema como um todo, tá bom? Pois bem, presta muita atenção nisso. Isso é importante por quê? Porque a gente faz muito essa interpretação sistemática e teleológica hoje em dia. Só que a gente também faz um outro tipo de interpretação teleológica, que é a interpretação que a gente chama de interpretação teleológico-social. Não é a mesma coisa. Por quê? Vejam, em momento algum eu falei aqui, conversando com vocês sobre os objetivistas, que eles iriam buscar encontrar o quê? Não, vamos investigar elementos sociológicos para entender pragmaticamente quais são as forças sociais que estão em conflito, quais são os interesses que deram origem ao surgimento propriamente desse dispositivo. Eles não vão ter essa abertura, porque eles ainda são conceitualistas. Eles ainda estão numa pegada idealista, numa pegada abstrata, numa pegada, como eu já falei, alguns chegariam eventualmente até chamar de positivista. Não chegou a isso daí. Não chega aí para o social de verdade. Ou pelo menos não se admite explicitamente que vá. Quando você vai para o social de verdade, você vai falar em interpretação teleológica, que você não vai chamar de sistemático teleológica, mas sim interpretação teleológico-social, sempre com hífen, tá? Sistemático, hífen, teleológico, ou teleológico, tracinho, social. E a gente vai ver que quem vai defender uma perspectiva de interpretação teleológico-social já é uma outra vertente de pensamento, tá? Mais duas vertentes, uma que está conectada à outra, a gente vai falar daqui a pouco. Guardem isso, certo? Pois bem, então, primeiro erro, que alguns entendem que você pode ver aí nos objetivistas, e que outros entendem que não é um erro, que é o quê? É justamente o fato de você não se abrir para essa investigação da demanda social. Isso seria, supostamente, um equívoco, uma limitação, porque o direito ficaria ainda muito desconectado da realidade. Segundo erro que vocês podem ver nos objetivistas, qual é? O fato de que eles vão tratar os expedientes de analogias, tanto legis quanto iures, como um expediente lógico. E a rigor, no máximo, você pode dizer que a analogia consiste, como disse S. Sampaio, em um expediente com hífen, quase, tracinho, lógico. Por que expediente quase lógico? Expediente quase lógico porque, embora você consiga, em alguma medida, de maneira rudimentar, estruturar esses expedientes como uma espécie de raciocínio lógico, existe sempre algum ponto ali em que você vai acabar fazendo um juízo valorativo, um juízo axiológico. Quando eu falar axiologia, estarei falando sempre em valor, certo? Então, axiológico, não é puramente lógico. Por quê? Por exemplo, na analogia legis, qual o momento em que há esse juízo axiológico? Na hora em que você diz, olha, o caso que eu quero resolver é semelhante ao tipo de caso que pode ser resolvido por meio do dispositivo X,
eu estou comparando dois tipos de casos e estou dizendo que eles são semelhantes. Esse meu juízo de que eles são semelhantes e de que, por justiça equitativa, os dois tipos de casos devem ser resolvidos da mesma forma, por isonomia, eles devem ser resolvidos de forma, diria mesmo, mas de forma análoga, para ficar mais claro, de forma semelhante, envolve o quê? Uma valoração. Porque não é lógico dizer que eles são iguais. Eu estou fazendo uma apreciação de que eles são iguais, escolhendo elementos fáticos que parecem semelhantes. Só que essa escolha, é claro, não estou dizendo que é uma escolha no estilo mais violento do termo, existe, claro, algum tipo de fundamentação para aquilo, mas ela envolve uma apreciação, um senso de justiça, para eu dizer que esses elementos são determinantes e, portanto, são semelhantes, e não outros elementos que possam ser determinantes, ou melhor, que possam ser semelhantes, mas que possam ser diferentes, e que eu estou considerando que não são semelhantes, mas outra pessoa poderia achar que seriam. Ou melhor, semelhantes são determinantes e que outras pessoas poderiam achar que seriam. Reformulando, para não ficar confuso, eu quero dizer o seguinte: os elementos dos dois tipos de situação que eu comparo para dizer que há semelhança podem não ser os elementos determinantes para outra pessoa. Eu comparo esses elementos, digo que eles são determinantes e que por isso há uma semelhança fundamental. Outra pessoa pode entender que existem outros elementos que são diferentes entre essas duas situações, dois tipos de situação, e que essa diferença é determinante e que, portanto, eu não deveria tratar de maneira análoga. E a decisão, digamos, entre ir para um lado e ir para o outro, dizer que há semelhança e, portanto, fazer analogia, ou dizer que não há semelhança e não fazer analogia, é uma decisão que envolve, sim, uma espécie de juízo axiológico, ainda que eu tente racionalizar e faça um esforço e consiga, em boa medida, talvez, até, dependendo da vertente de pensamento que a gente assumir mais na frente, uma vertente do terceiro grupo de vertentes, né? Alguns vão colocar lá pós-positivista, não é o melhor termo, mas vertentes que trabalham com a racionalidade material de valorações, posso até fundamentar meu raciocínio, mas há ali um juízo valorativo. Mesma coisa, sem dúvida, vai acontecer também no caso da analogia iuris. Por quê? Veja. O ato por meio do qual, o ato de conhecimento, digamos, por meio do qual eu faço o salto dos elementos particulares para a identificação de um princípio geral que estaria implícito na legislação, é um ato que envolve uma espécie de opção axiológica. Porque eu dei um salto, eu me induzi. Aquilo dali não é a pura derivação lógica. E num segundo momento, a derivação do princípio geral de direito que eu achei para a regra, no fundo, também não é uma derivação puramente lógica. Embora, ainda que eu fale dedução, eu reconstruo tudo isso como primeiro uma indução, para depois ter uma dedução. Mas, no fundo, esse salto entre o princípio e a regra também envolve um ato de criação, poderíamos dizer, de norma, por parte do intérprete. Seja o doutrinador que está pensando mais em abstrato, seja o juiz que esteja pensando em concreto. E existe ali uma valoração. E isso também fica escondido. E a galera dos seus conceitos, pela perspectiva de ciência que eles tinham, que é a perspectiva que está mais próxima à perspectiva, poderíamos dizer, um tanto de próxima, digamos, de um positivismo jurídico, ainda que a gente já tenha visto que há toda a ressalva em relação a chamar a galera dos seus conceitos propriamente de positivista. Mas também, por outro lado, chega no objetivismo, essa aquela coisa toda lá de conceito que eu tinha liberado, então já vai ficando cada vez mais rarefeita, cada vez mais distante. De todo modo, o fato é, a gente pode dizer que, criticamente, eles estão muito distantes do que a gente entende hoje como uma atividade de interpretação, mas está tudo certo, né? Ainda é século XIX, certo? Tenham isso em mente. Legal. O que mais? Presta atenção. Não vai chegar, para não fazer besteira, não vai chegar lá e confundir teleológico com teológico. Tem nada a ver. Tá? Teleológico é finalístico e teológico diz respeito a algo que tem a ver com divindade. Então, por exemplo, o justnaturalismo teológico, aquele da Idade Média, é o justnaturalismo que entendia que o direito encontrava sua fonte fundamental em Deus, na justiça divina. Teleológico já não é isso, é outra coisa, é finalístico. Uma vez o cara errou questão na prova, perdeu 4,5 pontos por causa disso. O professor tinha falado, ele tinha começado a primeira aula a falar sobre hermenêutica teológica, explicando as origens da hermenêutica, o surgimento da hermenêutica e tal, falou de Schleiermacher e tudo mais. Legal. E depois ele foi falar a interpretação teleológica, falando da diferença entre o pensamento de Savigny, né, como funcionava a interpretação histórica dele, e a interpretação teleológica, como funcionava lá em Yering, que é o próximo autor que a gente vai estudar. E pediu para comparar. E o sujeito foi lá, em vez de falar interpretação teleológica, falou interpretação teológica. Né? Falando de interpretação, no fundo, acabou falando de interpretação da Bíblia, de hermenêutica teológica.
Porque o professor não tinha perguntado de acordo com os autores. Ele falou, algo mais ou menos assim, é possível compatibilizar a interpretação histórica com a interpretação teleológica, pensando na interpretação teleológico-social, a de Eric, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí o cara falar, cai nessa bobagem. Então não faça essa confusão, pelo amor de Deus. Não estamos falando da interpretação da Bíblia, não estamos falando de hermenêutica teológica. Estamos falando da interpretação teleológica. Teleo vem de telos. Telos é a palavra grega para finalidade, indica raiz, né, etimologia da palavra finalidade, certo? Você, por favor, não vai fazer essa besteira, certo? Captaram isso? Legal? Beleza? Ok. Acho que vocês estão afiadinhos em relação à questão da jurisprudência dos conceitos. Entenderam mais ou menos como é que essa conversa toda vai funcionar. Dito isso, a gente vai poder partir para a galera que vai criticar a jurisprudência dos conceitos. Só que antes disso eu quero fazer um registro de algo que é interessante. Você se lembra de eu ter dito lá atrás que Thibaut e Savigny brigaram por conta da questão da codificação. Isso é uma coisa muito comum, que até hoje, quando a gente estuda codificação, principalmente em direito civil, a gente estuda, né, o conflito entre Savigny e Thibaut, e a gente viu que Savigny no primeiro momento ganhou o conflito. E eu disse a vocês também que Savigny ganhou o conflito, mas que Savigny não era taxativamente contra a ideia de que houvesse codificações. Ele achava que a Alemanha não estava no momento certo para ter uma codificação. Não foi esse que foi o ponto central da nossa conversa? Pois bem, olha que interessante, que engraçado. Sabe o que vai acontecer? A galera dos pensadores dos conceitos, aos poucos, começa a desenvolver um código. E esse código passa bastante tempo, ainda na segunda metade do século XIX, sendo desenvolvido. Quando chega na virada ali, em 1900, é que finalmente você vai ter a troca do código. Você vai dizer, pô, então, no fim das contas, puta, leão com Savigny, porque além de ter distorcido a teoria dele, que acabou se degenerando em algo que se aproxima para muitos de um positivismo, que para muitos é propriamente um positivismo, de retirar a dimensão histórica e ainda acabou gerando um tal do código. Essa corrente que nasceu dentro da escola histórica, né, acabou gerando um código. Os pensadores conseguem gerar um código. Mas veja, se você parar a pensar, nisso daí Savigny não acabou talvez se dando parcialmente bem. Por quê? Porque Savigny disse que você precisava de quê? De maturidade do espírito do povo, para que ele pudesse cunhar um código e cristalizar entendimentos. E se o espírito do povo, para o segundo Savigny especialmente, né, o espírito do povo vai ser manifestado pela doutrina, e os caras que fizeram o código, nesse período de dos conceitos, foram justamente os doutrinadores, os grandes estudiosos, para o ecletismo, o que vai acontecendo é que esse código pode ser lido como uma espécie de expressão da maturidade do povo a respeito do direito civil propriamente, que era a preocupação fundamental aí. Certo? Isso é muito interessante, porque acabou dando certo, ainda que não da maneira como a gente tinha pensado. E o código que foi criado por essa galera aí, esse Código Civil Alemão, é considerado uma obra-prima do pensamento lógico-jurídico, do pensamento sistemático, do pensamento abstrato, considerado um código extremamente preciso, extremamente coerente, extremamente bem feito, porque ele foi feito aos pouquinhos. Isso é super interessante, porque se você comparar com a situação da França, é um pouco diferente. Na França, nasce o Código de Napoleão por uma preocupação política, e depois da escola exegese vai se desenvolver em cima de quê? Da necessidade de você interpretar cientificamente, e também, no plano prático, claro, aquele Código de Napoleão. Aqui é o contrário. Aqui, primeiro surge toda uma maneira de se fazer ciência, para depois essa maneira de se fazer ciência dar esse fruto definitivo, o apogeu da jurisprudência dos conceitos, que é justamente esse código. Olha que interessante. Certo? Então é por isso que ele é considerado um código tão maravilhoso, tem uma forma muito melhor do que a do código francês. Certo? Interessante, né? Pois bem, o que mais que eu quero que você veja sobre isso? Eu disse que o código vai nascer lá na virada do século XIX e século XX. Mas desde a década de 70 do século XIX, você já tinha autores criticando a jurisprudência dos conceitos. Então, vocês vão notar o quê? Algo que é muito comum. Muitas vezes, tem uma teoria que ela está na moda, ela é a teoria dominante, está bombando, mas eu tenho uma outra teoria, ou outras teorias, que já aparecem para, em alguma medida, de criticar e desafiar aquela teoria hegemônica. Tá? E essas teorias vão coexistindo, uma como dominante, outra como menos importante, e eventualmente a teoria nova pode superar a antiga,
Ou pode ser que não supere propriamente, não ficando famosa, mas pode ser que as críticas dela acabem em alguma medida, digamos, fragilizando a antiga, de modo que venha aparecer uma terceira, que aí sim, provavelmente supere essa antiga. Então a gente vai conversar agora aqui, justamente sobre vertentes que vieram a atacar, poderíamos dizer, essa perspectiva antiga. Que no caso aí, antiga, no padrão da gente, que seria os princípios conceitos. Poderíamos dizer antiga. Que ainda era vigente à época. Mas vocês entenderam. Anterior. Então, desde a década de 70 do século XIX, você já tem gente, ó, pau na jurisprudência dos conceitos. Tá? E aí, quem vai se destacar, pelo momento, nessa crítica, vou texto alemão ainda, é um autor chamado Ihering. Tá? O nome dele pode ser escrito de duas maneiras. Você pode escrever com I mesmo ou com J, mas o J com som de I. Certo? Aí vai ter H-E-R-I-N-G. Toad ficou tão chocado que se jogou aqui, coitado, caiu de uma maneira meio violenta. Tô com pena dele, mas é porque ele tá me dizendo aqui, é muito conteúdo, não tô suportando mais. Fique tranquilo, Toad. A aula está acabando. Olha o que acontece com ele. Ele pula, fica muito doido, mas tá tudo bem. Observe, ele tá inteirinho, lá, e não vai ter problema não. Veja só, esse Ihering, I ou J, H-E-R-I-N-G, é um carinha que vai na década de 70 escrever um texto não identificado com o nome próprio dele, criticando a jurisprudência dos conceitos. E depois, na década de 80 do século XIX, ele vai revelar que o texto era dele e vai descer o pau na jurisprudência dos conceitos. E isso vai ser muito chocante. Por quê? Porque ele não queria dizer da década de 70 que era ele, por duas razões. A primeira é porque naquela época tinha muito medo de você ficar ali marcado por não concordar com o pensamento dominante. E a segunda é que ele era um cara que, na primeira fase desse seu pensamento, defendia, de certo modo, um conceitualismo meio estranho, que ele queria fazer uma espécie de química jurídica. A gente não vai entrar no primeiro Ihering. O que importa é o segundo Ihering, esse que vai propriamente desenvolver suas ideias, sua teoria alternativa à jurisprudência dos conceitos, na década de 80 do século XIX. E ele vai construir uma teoria que vai ficar conhecida como uma jurisprudência, com J maiúsculo, de novo, pragmática de Ihering. Então a gente fala que o Ihering, da primeira para a segunda fase, faz uma virada. A primeira fase era mais conceitualista, a segunda fase ele faz um giro, uma virada pragmática, certo? E é ele quem vai introduzir propriamente a nossa ideia, né, de interpretação teleológico-social, certo? A gente vai deixar aqui essa dobrinha para que a gente possa, no próximo vídeo, explicar como é que se desenvolve essa interpretação teleológico-social de Ihering e como é que, a partir daí, um autor chamado Heck vai capitanear o surgimento da chamada jurisprudência dos interesses na primeira metade do século XX. Tá bom? Legal? Beleza, galera? Até o próximo vídeo aí. Falou! Tchau!